Então agora as ações da Petrobras estão se tornando as queridinhas entre a maioria dos analistas. Isso mesmo que você ouviu, né? Passada ali a turbulência do final do ano passado e que alguns analistas rebaixaram o preço-alvo das suas ações, agora a maioria das casas de análise está com um discurso diferente. O Morgan Stanley, por exemplo, citou projeções melhores para elevar o preço-alvo de Petrobras. O Goldman Sachs seguiu uma linha similar, apesar de destacar as incertezas. Quer deixar isso bem claro, eles acham que Petrobras está sim barata. E com isso, né, elevaram o preço-alvo das suas ações em 40%, mostrando aí que o upside está maior. O mesmo fez o JP Morgan, que se rendeu a Petrobras, e por isso muita gente tá vendo manchetes aí do tipo, compre Petrobras agora, compre Petrobras o quanto antes. E aqui eu quero fazer os meus comentários a respeito disso e te ajudar a tomar a melhor decisão possível, né? Porque eu sei que muitos pensam que, poxa, será que a festa já não acabou? Né? Será que Petrobras já não subiu o suficiente? Né? Será que depois de subir 70% em 12 meses, 46% em 2022, 22% em 2021, 36% em 2019, 41% em 2018. Eu não tô chegando no fim da festa. É sobre isso que eu vou falar aqui, trazendo um alerta muito importante. Você tem que sempre estar ligado quando você for seguir alguma recomendação e também, é claro, mostrar o que eu penso sobre Petrobras e o que eu tô fazendo com as ações da Petrobras. Quem não é clubista frequente, que tá aqui em todos os vídeos, talvez não saiba. Até aqui o tema tá legal, deixa o dedo no like. A Petrobras ela deu muito o que falar aí nos últimos anos, né? No ano passado, um ano eleitoral, a Petrobras teve muito em hype, teve estampada em uma série de manchetes como essas daqui. Petrobras derrete com reunião entre Lula e Prats sobre política de preços da gasolina. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que é hora de rever dividendos indecentes da Petrobras e Petrobras tem preço-alvo derrubado em quase 30% pelo Itaú BBA. O que fez com que muitos investidores achassem, até pouco tempo atrás, uma verdadeira loucura comprar ações da Petrobras. Inclusive, ao longo do ano passado, em alguns momentos, em alguns vídeos, em que eu comentei que eu estava comprando ações da Petrobras, que eu tinha ações da Petrobras, que eu seguia investindo nela, e aqui eu vou revelar se eu ainda tenho, eu recebi comentários como esse daqui. Olha, se o Lula ganhar as eleições, ela provavelmente vai despencar. Só vou investir na Petrobras depois da reeleição do Bolsonaro. Quem comprar Petrobras agora é completamente maluco. E é claro, né? Com toda a transparência do mundo, até hoje tem pessoas que têm aversão à Petrobras. Lendo comentários mais recentes sobre a Petrobras, encontrei esse daqui. O Elielton dizendo que tá fora de Petrobras e o André dizendo que com o dedo do governo tá fora. E tá tudo bem, né? Cada um tem sua estratégia. Mas o grande ponto é que mesmo sob muita desconfiança, mesmo sob manchetes muito ruins, notícias de fato ruins, que deixam estampados os riscos que sim existem em Petrobras, as ações não param de subir. E tem cada vez mais analista recomendando. O que pode te fazer pensar como investidor algo como: porra, Miro, se tá todo mundo aí recomendando Petrobras. E se além disso, ela tá sendo negociada 2 vezes o lucro, abaixo do valor patrimonial, com um alto dividend yield, né, olhando os últimos 12 meses, com ROI e ROICs altos, então eu vou comprar. Bom, se esse é o teu caso aqui, antes de qualquer coisa, ouça o alerta que eu vou fazer agora. Esse alerta aqui é pro risco que existe quando você compra ações individuais e uma ação individual representa ou grande parte da sua carteira de ações ou grande parte da tua carteira total de investimentos. Que eu vejo que muitos investidores fazem isso. E aí sim, tá? A Petrobras está subindo muito. Sim, desde que eu comprei ela foi uma das ações da minha carteira que mais subiu. Desde o início de 2022, com o investimento de proventos, o resultado é de 81% de alta. E sim, tem muita gente otimista, mas você precisa controlar os riscos. Isso vale para a Petrobras, vale para qualquer ação específica, vale para qualquer fundo imobiliário específico. Como é que a gente faz aqui, tá? Primeiro, na carteira de ações, a gente investe em 20 diferentes ações. A gente busca ter uma cesta de ações que estejam baratas, e não apostar naquela que parece ser a mais barata, naquela que eu acho que vai subir mais, naquela que parece ter o futuro melhor. E a gente mantém 20 ações sempre, sabendo que nem todas vão subir, mas que na média, se a gente está comprando ações baratas, a gente está aumentando o potencial da nossa carteira, né? Não à toa aqui nos estudos que eu fiz, uma carteira com as 20 ações mais baratas da bolsa, linha verde do gráfico, teria tido um resultado bem melhor do que uma carteira com as 20 ações mais caras da bolsa, linha vermelha
do mesmo gráfico. Apesar de algumas ações baratas despencarem, apesar de algumas ações caras subirem, na média, ao comprar só ações baratas, está aumentando o seu potencial de longo prazo. E ainda sobre o mesmo alerta, além de ter 20 ações diferentes em carteira, a gente investe aqui para o longo prazo, falando aqui dos nossos clientes de wealth, falando da minha própria carteira, em diferentes classes de ativos. Vou dar 2 exemplos, tá? Se você é um investidor sofisticado, um cara que tem uma boa tolerância ao risco, uma boa experiência e quer ter um bom potencial de retorno no longo prazo, talvez tivesse sentido você montar uma carteira com um modelo sofisticado, né? 60% renda variável, mas bem diversificado em renda variável, e 40% renda fixa e também bem diversificado. Se você é um cara muito tolerante ao risco, aliás, esse é meu exemplo aqui, quer tentar maximizar o potencial de retorno, talvez você tenha que investir numa carteira só com renda variável, mas ainda assim com 3 classes de ativos, não com uma só, para que você reduza o risco e pense em preservar o patrimônio antes de multiplicar. E isso nos ajuda muito a controlar o risco, que nos nossos clientes de wealth é muito, mas muito raro ter um investidor que tenha mais de 33% de peso da carteira em ações brasileiras. E nesse caso, se é muito raro alguém ter mais de 33% da carteira em ações brasileiras, e se dentro da carteira de ações brasileiras a gente tem 20 diferentes ações, o que acontece? O peso específico de uma ação vai ser de 1,65% da carteira inteira. Ou seja, se der tudo muito errado com essa ação, se ela cair 95%, a sua carteira vai ser prejudicada em 1,57% de queda. Mesmo que você pense, poxa, Amir, mas daí pulveriza a carteira, né? Quem tem tudo não tem nada, não vai subir muito. Quero quebrar essa crença que eu vejo que muitas pessoas têm. Primeiro, reforçando que o primeiro trabalho de um investidor é preservar e depois pensar em multiplicar o patrimônio, que o que vai enriquecer ele, vai fazer mais diferença na construção de riqueza é a renda, o quanto ele consegue ganhar por mês e investir por mês, e que ele não pode correr um risco a ponto de perder parte relevante do patrimônio investindo. E eu quero te provar, com o caso aqui de um dos clientes mais antigos do serviço de wealth do Clube do Valor, que é um cara que viu seu patrimônio ser preservado e multiplicado, que desde o final de 2016 praticamente dobrou o seu patrimônio, um resultado bastante acima do da inflação no período, do CDI no período, e que mesmo passando 40% dos meses abaixo do CDI, a carteira abriu uma diferença muito grande contra o próprio CDI. Então, antes de revelar se eu tô ainda comprando o Petrobras, se eu ainda acho o Petrobras barata, tem um segundo alerta que eu preciso te fazer nesse momento, nessa altura de vídeo, que é o alerta para você nunca tomar uma decisão de investimentos apenas se baseando no que alguém está fazendo, no que o JP Morgan ou qualquer empresa está recomendando. De novo, apenas nisso. Então, de comprar se baseando apenas nisso, é que você não vai ter convicção no porquê você está fazendo as coisas. E a bandeira que eu defendo aqui é que todo investidor tem que investir com base numa estratégia, numa linha lógica, para que ele entenda o porquê de ter cada uma das ações que ele tem em carteira e que tenha convicção nessa estratégia. E para isso recorro ao Joe Greenblatt, que tem uma frase famosa que diz mais ou menos assim: escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está fazendo é como correr através de uma fábrica de dinamite com um fósforo em chamas. Você até pode sobreviver, mas ainda assim será um idiota. E lendo o livro Ricos, Sábios e Felizes, ali no capítulo do próprio Joe Greenblatt, ele ainda reforça esse conceito que nenhuma estratégia dá certo o tempo inteiro e que para a maioria dos investidores a melhor estratégia não é aquela que vai te levar ao rendimento mais alto, e sim é uma boa estratégia a qual você possa se ater mesmo em tempos ruins. E para isso você precisa de convicção. Eu estou comprando Petrobras, eu tenho ações da Petrobras na minha carteira. A minha estratégia está explicada nesse e-book aqui, que é sobre as ações mais baratas da bolsa. É uma explicação relativamente rápida da estratégia, que explica as origens dela, os estudos que eu me basei para construir essa estratégia e que também mostra como a gente chega nas ações mais baratas da bolsa através de uma série de filtros. Ponto importante que esse e-book, você pode baixar gratuitamente apertando agora nesse botão, tá? Bem simples. Você aperta esse botão e ele vai ser enviado lá para o seu e-mail. E aí, com base nessa estratégia, no momento que eu gravo esse vídeo, a Petrobras está lá entre as mais baratas da bolsa, e não apenas está lá, como ela é a mais barata da bolsa. Por isso, ela é 5% da minha carteira de ações, que é 33% da minha carteira total de investimento. Agora a pergunta é, você quer que eu crie uma carteira feita sob medida para ti? Agora há pouco eu mostrei o resultado de um dos nossos clientes de wealth, um dos clientes mais antigos. Esse cara, ele tem uma carteira que foi feita sob medida para ele. E como é que a gente chega lá, na determinação, na recomendação de uma carteira específica para cada cliente nosso? A gente começa primeiro analisando a carteira atual deles, verificando se eles investem atualmente com uma estratégia clara, sim ou não, verificando se eles estão com ativos com baixas taxas, sim ou não,
verificando se ele sabe o que estão fazendo. É um processo em que a gente entende como é que você está investindo, entende também pontos que você pode melhorar no seu investimento, e a gente ainda faz sugestão de investimentos com estratégia, sugestão de alterações se a gente encontrar pontos de melhoria. A gente faz tudo isso para que a gente já tenha um certo patrimônio, né? Já acumulou ali 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais ou mais para investir no longo prazo, num processo de análise de carteira que é totalmente gratuito. Gratuito por quê, Ramiro? Qual a pegadinha? Não tem pegadinha, tá? A gente quer agregar valor, e se a gente agregar valor e ver pontos de melhoria na carteira, pontos que podem te fazer preservar mais o patrimônio, pagar menos taxa, aumentar o potencial de retorno, sim, a gente vai te fazer uma proposta comercial. Por isso que a gente coloca essa barreira, né? A partir de 500 mil, porque a gente só atende clientes a partir de 500 mil atualmente aqui nos serviços de Wealth. E se esse for o seu caso, aperta nesse botão aqui ou no segundo link da descrição para solicitar uma análise da tua carteira. Lembrando que o primeiro link é o e-book, né, das ações baratas. E se você pensar, poxa, mas eu tenho menos de 500 mil, tá tudo bem, eu te ajudo de forma gratuita. Você pode assistir esse vídeo aqui que vai fazer muito sentido para ti. Grande abraço e até mais.